Olá, alunos do quinto ano, espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos iniciar com a nossa primeira aula de geografia. O tema da nossa aula, dinâmica populacional. O que é dinâmica populacional? É o estudo da variação da quantidade dos indivíduos de determinada população. Seja essa população de uma cidade, de um estado ou de um país. População brasileira. Para a gente entender, essa dinâmica populacional, a gente precisa entender o que é demografia. A demografia é uma área da ciência geográfica que estuda a dinâmica populacional. Seu objeto de estudo engloba as dimensões estatística, estrutura e distribuição das diversas populações humanas, ou seja, como que essa população ela está distribuída no universo, como ela está distribuída em todo o mundo, como ela está distribuída na cidade, no estado e no nosso país e no mundo. População brasileira, conceitos. O que é população? É um conjunto de habitantes ou pessoas que vivem em um lugar, um município, um povoado, uma região ou um país. Como, por exemplo, as pessoas que moram aqui no nosso município, Luiz Eduardo Magalhães, é uma população e nós residimos aqui no nosso município. Além aqui do nosso município, da zona urbana, tem também as pessoas que moram nos povoados e que formam todo o município. O nosso município ele está dentro do estado que nós moramos, que é o estado da Bahia. E aí, dentro dessa dinâmica populacional, nós vamos aprender também hoje o que é população absoluta e população relativa. População absoluta, total de habitantes de um determinado espaço. E população relativa é a população relativa ou densidade demográfica, é o total de habitantes dividido pela área que ocupam ou é a média da distribuição da população total do território. Como que a gente pode saber isso? No próximo slide agora nós vamos ver que para se saber a população relativa é só usar o cálculo da área por quantidade de pessoas. Aqui tem o exemplo que vocês podem observar. Nesse exemplo, nós estamos usando para calcular a população do Brasil, ou seja, do nosso país. População absoluta e a área. Pega a quantidade de habitantes e divide pela área. Quando fazemos esse cálculo, pegando a população absoluta e dividindo pela área, nós vamos ter a população relativa. E aí, essa população relativa é o quê? É a quantidade de pessoas que a gente tem no nosso país por quilômetros quadrados. Ou seja, pega essa 24,20 pessoas por quilômetro quadrado. A população absoluta do nosso país, Brasil, 206.081.432 e divide pela área.
Outra questão importante dentro dessa dinâmica populacional é a gente entender o que é populoso e o que é povoado. Populoso, o conceito que se refere à população total, absoluta, de um determinado lugar, ou seja, o número de habitantes, como por exemplo, o número de habitantes que possui no nosso município. E o que é povoado? É o conceito usado para designar a densidade demográfica de um local, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado, como vimos no slide anterior. Povoado tem grande quantidade de pessoas por quilômetro quadrado ou pouca quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. E populoso se refere à população absoluta. Nessa cidade, nesse estado, nesse país, possui uma grande quantidade de pessoas ou não. E aqui agora nós vamos ver os países mais populosos do mundo. Vocês podem observar aqui no mapa, né? O mapa vem trazendo a China, que é o mais populoso, que de vermelho. Depois nós temos a Índia, que está aqui abaixo da China, de laranja. Depois, cá do outro lado, a gente vê os Estados Unidos, de laranja. Depois, a Indonésia, de amarelo. E do outro lado, amarelo bem clarinho, o Brasil, que está em quinto lugar no número de população. Agora, os países mais povoados do mundo, ou seja, que tem a maior quantidade de pessoas nele por quilômetro quadrado. Aí nós temos em primeiro lugar o Mônaco, segundo Singapura, terceiro o Vaticano, quarto Malta e 5 Maldivas. E aí agora a gente precisa saber que essa dinâmica populacional, essa quantidade de pessoas que existe em cada cidade, cada estado, cada país, como que nós sabemos responsável pelo recenseamento das pessoas no nosso país, no Brasil, é o IBGE, que significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE, a cada 10 anos, faz o recenseamento das pessoas, ou seja, faz essa contabilidade. Conta quantas pessoas estão residindo em cada município, em cada estado, para poder se saber a população total do nosso país. E atualmente a população mundial é de 7 bilhões de pessoas, também distribuída de modo bastante desigual pelo planeta, ou seja, desigual como assim, professora? Porque existem países que possuem uma maior quantidade de pessoas, existem países que têm uma menor quantidade de pessoas, existem municípios que têm uma grande quantidade de pessoas e existem municípios que existem uma pequena quantidade de pessoas. Há áreas em que se concentram muitos habitantes, em outras a população está dispersa e há poucos habitantes. E esses dados que nós usamos na aula são dados do IBGE e ainda não se está relacionado com a situação que a gente está vivendo atual da pandemia do Covid-19.
Covid-19, que assolou o mundo de forma devastadora, ou seja, a gente sabe que em virtude da pandemia está morrendo muitas pessoas, né? E que depois que passar esse processo, o IBGE vai lançar novos dados sobre a quantidade de pessoas, a quantidade de habitantes. Eu não sei rir à toa, fique você com a mente positiva. Eu quero é a voz ativa, ela é que é uma boa, pois sou uma pessoa. Esta é minha canoa, eu nela embarco. Eu sou pessoa, a palavra pessoa hoje não soa bem. Pouco me importa. Não, você não me impediu de ser feliz. Nunca jamais bateu a porta em meu nariz. Ninguém é gente. Nordeste é uma ficção, Nordeste nunca houve. Não, eu não sou do lugar dos esquecidos, não sou da nação dos condenados, não sou do sertão dos ofendidos. Você sabe bem, conheço meu lugar, conheço meu lugar, conheço meu lugar, conheço meu lugar. Nossa aula de hoje termina aqui. Se vocês tiverem dúvida, assista o vídeo novamente ou pode também tirar as dúvidas com o seu professor na escola. Até a próxima aula.